Nobres amigos e amigas, saudações agroecológicas em mais um sábado de final de semana de nossa interatividade no nosso canal agroecológico. A todos, desejo um ótimo final de semana e espero que todos tenham passado uma semana de paz e tranquilidade, como sempre. Hoje vamos continuar falando sobre os macronutrientes. E hoje iremos falar um pouco sobre o segundo mais importante para as plantas, que é o potássio. O potássio é o segundo macronutriente bem importante para as plantas. Eles participam de muita movimentação metabólica das plantas, como a sua resistência, como na absorção de água, como na regulamentação de água, trabalha nas enzimas, entre outras e outras funções metabólicas da planta, o potássio está lá presente. E sua deficiência ou sua escassez na planta causará danos a ela. A gente sabe que tudo o que a planta precisa está no solo. Os macro e os micronutrientes estão no solo. E é unânime a nível de mundo se usar adubo. Adubo é química. E eu tenho o adubo como um suplemento. Não é uma coisa ruim, mas muitas vezes se suplementa o solo sem o solo precisar. A gente sabe que para ter uma resposta mais precisa do que o solo necessita, tem que ser feita uma análise de solo. Mas eu volto a falar, agricultor e agricultora, a olhos nus a gente consegue identificar deficiências, faltas, excessos, observando o solo, observando a planta. Tudo é questão de observação, de patrulhamento da propriedade, observar o solo, ver o andamento da cultura. Não, Beto, a minha cultura é enorme, eu tenho 10.000 hectares de planta X, certo? Mas se você dividir esses 10.000 hectares em 4 partes e passar a olhar um pouco cada parte dessa, você vai perceber deficiências, você vai perceber diferenças na planta e no solo. E aí você vê e corrige essa deficiência agroecologicamente. A gente sabe que as correções naturais, elas levam tempo, mas são umas correções seguras e definitivas. Por exemplo, como a gente identifica uma planta que está deficitária de potássio? Eu tenho aqui... Eita, caiu. Vou pegar. Eu tenho aqui essa planta, essa folha. Veja que a borda dela está necrosada. Então, é um sinal que essa planta, dessa folha aqui, que é uma mangueira, está deficitária de potássio. O que é necrosando? Morreu o bico da folha dela, secou. Então começa por aí, necrosando a ponta da folha até chegar às suas bordas e ela vai cair naturalmente. Outro fator é esse aqui. Essa aqui já está... Veja que o meio da folha, a estrutura dela, começa do meio para o fim. E a ponta da folha está necrosando. Isso é um sinal de falta de potássio. Então, observando a planta, com calma, agricultor, sem aperreio, sem correria, você acaba percebendo deficiências na sua planta e aí você corrige. É uma questão de observação. Observar o solo, observar a planta, nos dá uma percepção e uma certeza do seu desenvolvimento e do seu andamento. É preciso ter essa visão e esse olhar. O potássio é o segundo nutriente mais importante para a planta. A sua falta vai fazer com que a planta não faça muitos dos seus metabolismos que precisa para o potássio, que precisa sem o potássio. Porque se falta potássio na sua planta,
grandes movimentos metabólicos ela não vai fazer por falta desse macronutriente. É como nós. A planta não é diferente de nenhum ser vivo. Qualquer deficiência que a gente tenha, que seja de cálcio, que seja de ferro, que seja de vitamina C, qualquer tipo de vitamina, qualquer tipo de nutriente que nosso corpo está deficitário, a gente vai adoecer. Muitas vezes a gente não percebe que está doente, aí vai no médico, o médico observa e detecta o problema. Falta disso, falta daquilo. Não diferente as plantas. Aí eu volto a insistir, agricultor, observe sua produção. Observe seu solo. Observe com calma, sem pressa, sem agonia. Olhe próximo à planta, veja ela, o tronco dela, as folhas delas. Analise toda a sua área que você vai corrigir e vai, a olhos nus, conseguir detectar essas faltas de macronutrientes, como nitrogênio, como potássio, como fósforo, que é o próximo macronutriente que nós vamos conversar um pouco, é sobre o fósforo. Então, o que é que acontece? É observar, é ler, agricultor, é ver o porquê, porque é cultural também a nível de mundo. Sentir que a planta está deficitária de algo, mesmo sem saber que algo é, recorre-se logo à química. O adubo, por exemplo. O adubo, eu tenho um adubo por um suplemento. Porque se o adubo fosse uma coisa definitiva, que fosse corrigir o solo e o solo ficar perfeito por todo o tempo, a cada plantação não precisaria usar adubo. Só se usaria uma vez. Então, o adubo natural é os insumos naturais que está no solo. Regula o solo, trata do solo, observa o solo, que tudo estará lá para a planta desenvolver, crescer e frutificar. Um bom final de semana para vocês, que a semana seja de paz e tranquilidade. E hoje eu desejo um feliz dia, feliz ano, feliz vida para todas as crianças do Brasil. Parabéns para as crianças do Brasil, que sejam felizes, que sejam prósperas, que seja a sociedade do futuro firme e forte por um Brasil cada vez maior. Boa tarde e um abraço para todos.